Boa noite, gente. Eu vou falar agora diretamente para as pessoas que vieram aqui pela primeira vez. Realmente vocês vão amar estar aqui. Amar estar aqui porque aqui o pessoal é absolutamente acolhedor, é muito gostoso, a gente se sente amado e eu falo toda vez que eu venho aqui eu sinto vontade de chorar. Chorar por eu me sentir constrangida pelo afeto, né, das pessoas aqui. E como vocês sabem, o nosso tema hoje é realmente sobre pausas. E por que me ocorreu de trazer esse tema? Porque o mundo está absolutamente enlouquecido, insano, esquizofrênico e obsessivo. Esquizofrênico porque hoje em dia ninguém mais, quer dizer, poucas pessoas estão tendo contentamento na vida delas. Elas estão achando que viver a vida do outro é sempre melhor e mais fácil. Obsessivo por quê? Porque está todo mundo fazendo mais do mesmo. E não estou entendendo que o segredo está no equilíbrio. E não fazer só aquilo que você, às vezes, faz para ter uma folguinha, para resbalar de vez em quando. E, para dar uma noção bem clara dessa realidade, vocês vão ver um videozinho que vai passar aí, a Ju vai passar para nós, que eu quero que... Isso aqui foi feito na Revolução Industrial, mas eu quero que vocês observem os detalhes, para ter uma ideia se isso, que foi feito há tantos anos atrás, tem semelhança com a realidade que nós vivemos hoje, tá bom? É um videozinho rápido, 2 minutos, tá certo? Essa é a visão da gente no automático. Sempre alguém atrás dizendo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Faz. Você tem que chegar em casa, tem que cuidar de filho. Você tem que fazer a janta, tem que lavar a louça, tem que se arrumar, tem que tomar banho, tem que arrumar a tarefa, tem que estar bem no outro dia. E a gente fica nessa repetição até que chega um momento. Eu acho que muitas vezes a gente se sente assim, esmagado pelo tempo ou desejando que o dia pudesse nos auxiliar para dar conta de tudo. Não tem como voltar atrás. E nessa história, por não ter como parar, a gente fica no automático. Só repetindo. Prontinho. Ela vai, termina lá. Achei interessante que o finalzinho desse vídeo mostra ele saindo do ambiente dele de trabalho e ele continuava fazendo o movimento. De tão automático que estava. E eu acho que esse assunto vem a calhar com a realidade que a gente vive, porque nós mulheres precisamos entender que nós precisamos de um time também para parar, porque a nossa velocidade não pode ser igual à velocidade de um homem, às vezes, dentro de casa. E é difícil entender isso. Nós estamos numa realidade onde as mulheres estão começando a ter doenças de homens. Uma delas que me preocupa e que eu estou vendo isso frequentemente é calvície. Você não ouvia 50 anos atrás uma mulher ter calvície. Vocês sempre ouviram falar que um homem é careca. Agora, dificilmente a gente vê uma mulher com calvície. Uma outra coisa que eu acho em relação a isso e que foi comentado entre os gastros, né, é que o número absurdo de diferença entre constipação intestinal de homens é muito diferente do da mulher. Porque eu não sei vocês vão mesmo me responder, mas pelo que eu ouço na clínica, acho que confere. O homem acorda de manhã, levanta e vai para o banheiro e fica, né? E eu não sei, aquele tempo que eles ficam lá, demora um tempo, assim. Eu não consigo entender, e não é só lá em casa, porque eu já perguntei para muita gente. A mulher, ela realmente tem dificuldade para parar para fazer as fezes dela lá, porque o homem é mais regrado. E é verdade, porque eu ouço e pergunto lá na clínica como é que elas fazem. Elas realmente, elas sentam, elas empurram o cocô para baixo e saem na pressa, porque elas têm que sair para executar o que elas têm que fazer e pronto, acabou. E aí você pergunta, quantos dias você está sem fazer cocô? Eu não sei. Não sei.
Elas não sabem porque elas nem o cocô elas estão atentas com elas naquele momento, porque não dá tempo. E agora, só para vocês saberem, a gente ri um pouco, mas a coisa é tão séria, né? 48 novas doenças que têm sido destacadas no meu catálogo de diagnóstico para psicólogo, elas estão vindo de mamães que estão tendo filhos e não estão respeitando o primeiro ano de vida do bebê. Então, elas estão tendo filho e aí dá menos do tempo do que deveria ter socialmente aceitável de voltar a trabalhar. Tem mulher que não está conseguindo ficar em casa mais. 48 novas doenças vindo como etiologia, o fato delas não estarem conseguindo parar para curtir um tempo que é digno delas, pois elas se sentem improdutivas e inúteis. E nós estamos, que eu acho que é um perigo, trocando conscientemente uma vida equilibrada por uma escolha envolvendo insanidade no sentido de intranquilidade, porque você está vendo WhatsApp, Facebook à noite e trocando do que deveria ser, que era a gente estar lendo a palavra de Deus. Porque quando você lê a palavra de Deus à noite, você neutraliza todo tipo de preocupação. Muito diferente de quem fica dando atenção para as imagens, daquilo que passou no dia a dia, ou tendo que responder, ou tendo que estar disponível o tempo todo. Então, esse vídeo simples, ele retrata tudo o que, em tese, brevemente nós vamos conversar aqui. Porque o primeiro ponto que a gente precisa entender é: parar é necessário se você não quiser ficar doente. Deus faz tudo absolutamente organizado e perfeito. A noite é uma pausa. O inverno é uma pausa. Ontem foi a noite mais longa do ano e o dia mais curto. Quem sabia disso? Né? A noite, o tempo de inverno, ele já é um tempo de recolhimento. É um tempo de, às vezes, ficar no sofá pregando botão, com o cílio pertinho. É um tempo mais de aconchego. A própria natureza nos traz isso, porque as folhas se despedem e vira adubo para a terra. E é o tempo onde a gente consegue se reciclar. E nós não temos parado. Eu percebo isso às vezes na terapia, sabia? Porque daí eu pergunto: nossa, que bom você melhorou. E a pessoa me diz: o que aconteceu? O que houve que você melhorou? A pessoa: não sei. Então vamos voltar, que eu quero voltar com você para você saber o que te faz bem. Agora entendi. Foi porque essa semana a gente não brigou. E não é porque a pessoa está assim, porque ela está assim. É porque todas nós estamos com dificuldade de digerir tudo o que acontece durante o dia. Às vezes você está numa coisa maravilhosa, mas você sai daquilo, você envolve com as outras atividades, você esquece, você perde a riqueza que você poderia extrair daquilo se você tivesse parado um tempo para digerir aquilo que você ouviu. Às vezes, no próprio culto de domingo à noite, você sai correndo, volta, mesma coisa. Não há mudança numa pessoa se não houver reflexão. Esse é um ponto de entendimento. Então, como nós estávamos falando, às vezes a noite é uma pausa, o inverno é uma pausa, a morte é uma pausa. Um ano que encerra e o outro que inicia, existe uma necessidade de pausa, porque todo lugar onde não há pausa, o ambiente adoece. Um corpo, se não dá pausa, ele adoece. Um sistema de empresa, se não tem uma pausa, ele adoece. Uma família que não tem uma pausa para si, sem se nutrir de coisa tão externa, também adoece. Por essa razão que eu entendo e me baseio, no tempo que Jesus teve para ele
se fortalecer. Ele levou 30 anos para indo crescendo em graça e sabedoria, para ele fazer um trabalho de 3. Moisés começou depois dos 40. Eu vejo que tudo que é grande e bonito, todos os projetos que são importantes, elas são lentas. Pode observar, as coisas mais grandiosas da tua vida foram coisas lentas. Não foram coisas do dia para a noite. Ela teve o seu processo, o seu período natural de gestação. E muitas vezes a gente não percebe, mas a gente se engolfa nessa realidade. E aí, o que acontece? A gente está reproduzindo a mesma coisa que o Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos. Deus descansou no 7º dia. E isso não é novidade para ninguém. Mas eu gosto de ler a Bíblia, até para fazer oração. Pode analisar, tem gente que acha que tem que fazer aquela oração assim, que você tem que ler 1000 coisas, assim, cumprir meu objetivo. Não tem nada a ver, você não está lendo com qualidade. Eu fiquei esses dias, meu tempo foi ficar parado em 2 versículos, só pensando que Deus descansou. E ele não é repetitivo, mas ele repete 2 vezes no versículo. E Deus descansou no 7º dia e ele pediu: descansem vocês no 7º dia. Aí eu fico imaginando que no 7º dia, o que vocês imaginam que Deus fez no 7º dia? Será que ele ficou deitado assim? Eu fico imaginando que ele ficou parado. E eu imagino que ele deve ficar assim, ter contemplado toda a obra dele. Eu imagino ele olhando aquelas estrelas e, como diz Salmo 104, ele estendeu as estrelas como uma cortina. Aí eu fico imaginando ele olhando tudo de tão grande que ele é. Aí lá no Salmo 104 está escrito assim, que ele viu as nuvens, e as nuvens são a carruagem da onde ele passa. Aí eu fico imaginando ele grandão assim e andando naquelas nuvens. Eu viajo nessas coisas. E eu imagino que no 7º dia ele tirou para contemplar a obra de... E eu penso no corpo humano, eu penso como é que ele fez um negócio aqui, com essa dobra aqui no meio para fazer o som captar melhor. Meu Deus, eu se duvidar viajo demais, porque daí eu fico entendendo qual que foi o processo dele. E ele só fez isso porque a gente só consegue entender isso quando a gente consegue parar. No próprio domingo, quando você está parado, tentando descansar, porque mulher não descansa, né? Porque você lava a louça do almoço, você tem que já levantar para fazer a lanche da tarde para as crianças. E daí você tem que lavar a louça, porque daí você tem que sair correndo ou para a igreja, enfim. Aí o que acontece? Eu fico pensando, esse é um tempo de contemplar a obra que Deus me deu. Às vezes você vai contemplar a visão de um filho. Você fica olhando como que ele vai melhorando, como que vai crescendo. Qual foi a última vez que você parou? Fala para a pessoa do teu lado, qual foi a última vez que você parou? Pronto? Mulher gosta de conversa, né? Ixi, já deve ter ido para uma pergunta, depois foi para outra. O que saiu aí? Qual foi a última vez que vocês lembram de ter parado? Teve alguém aqui que me disse que foi hoje. Quem dá mais? Qual foi a tua última vez? Segunda-feira. Olha só, que legal. Foi agora. Você está parado, você está inteira. Você não está pensando no que o teu filho está fazendo lá e que você tem que sair daqui rápido porque amanhã é outro dia e tá. Parabéns. Sabe um tempo que para mim foi muito interessante? O meu tempo de parada foi quando eu tenho 3 crianças. E eu fiquei sem trabalhar 1 ano, de todas as 3. Então, em tese, fiquei 3 anos sem trabalhar. E eu acho que eu comecei a entender e entender da Bíblia foi nessa época. Eu acho que eu nunca tive tantas revelações e tantas boas ideias e tantos insights durante aquele tempo meu de parada. Eu tive experiências, eu tive riquezas, eu tive revelações de Deus, justamente naquele tempo meu onde eu consegui
parar. Nenê dormia, eu ia lá, ai, aí com 2 filhos é um pouquinho menos, né? Mas você consegue. Com 3 filhos, então, era nas madrugadas, enquanto dava mamar ou qualquer coisa assim. Mas a parada me possibilitou uma coisa que eu simplesmente não lembro de como eu era antes de eu fazer essas paradas. Eu não consigo viver diferente daquilo que eu comecei a esculpir em mim depois dessas pausas. E é interessante porque a gente vai se construindo, errando, recaindo, acertando. E dentro dessa realidade, a parada ela não é tão simples. Tem uma mulher chamada Sherry Turkle. Ela é pesquisadora lá de Harvard. E ela deu uma entrevista esses dias. Nossa, eu gostaria que vocês fossem atrás, porque é rico o que ela disse. Ela é uma pesquisadora sobre esses excessos de compulsão por eletrônico que as pessoas estão tendo hoje. E ela disse assim que, infelizmente, ela está concluindo, pela pesquisa dela, que o máximo de tempo que uma pessoa está conseguindo ficar parada sem fazer nada são aproximadamente 6 minutos. Porque hoje, o que uma pessoa tem de tempo, ela não fica parada. A gente está viciando no estímulo. Então, a pessoa para, é natural, ela já pega o celular para olhar. Ou para responder, ou para ver, ou para fazer o que ela quer fazer. E o que eu achei mais rico dessa entrevista dela é que ela disse assim, ó, infelizmente, o Jorge Pontual, que foi o repórter, perguntou o que você achou de mais interessante no teu livro e tal. E ela disse assim, ó, foi a parte que eu entendi que as pessoas não estão conseguindo mais saborear a quietude. A quietude está sendo algo descartável. E eu acho isso rico de considerar e trazer para vocês, porque a riqueza que a gente vive, entendendo que a quietude é necessária, está fazendo com que as pessoas ficam adoecidas porque elas não conseguem entrar nesse processo. E Deus, quando Ele disse, descanse num dia de trabalho, no teu último dia, Ele não fez um pedido. Ele deu uma ordem. Concordam? E por que Ele deu uma ordem? Porque Ele é machão, quer que você obedeça, quer que cumpra com o que Ele falou? Não. Ele fez isso porque Ele sabia o que Ele estava fazendo. Ele fez isso porque existe um propósito no descansar, existe um mistério no descansar, existe algo que você não percebe, mas ele acontece enquanto você descansa. E isso é completamente confirmado pela neurociência, porque ele diz tudo o que acontece no teu cérebro quando está acontecendo o teu descanso mental. Quer um exemplo? Uma pessoa, quando você pergunta para ela no domingo se ela descansou, vamos supor aquela pessoa que acha que tem que só descansar, que nem sai de casa nem para ir na igreja. Aí você fala, invista só no teu prazer e fica quieto o dia inteiro. Faça lá o que você quer fazer, fique na televisão, fique à vontade. Se você pede para ela como que ela está se sentindo no final do dia, ela vai falar para você que ela está triste. Ela fez o que ela queria, ela investiu no prazer dela, mas ela está com aquela tristeza de domingo de tarde. E é tão curioso que se você pede para uma outra pessoa que não descansou no domingo, aquela que trabalhou o domingo inteiro, e eu ouço às vezes homens falando isso, eu pergunto, o que você sente no final do dia? Que o homem acha que tem que continuar porque ele tem que colocar as coisas em ordem. Sabe qual a resposta que eles me dão? Eu penso que eu ia ouvir, nossa, consegui colocar em ordem a minha semana, pelo menos. Eles não falam isso. Eles falam assim, ó, meu Deus, é muita coisa que eu tenho para fazer, você não acredita, a sensação que eu estou indo dormir é que o meu trabalho não acabou. Porque você está fazendo a coisa errada, num dia errado. O dia de domingo, ele é um dia separado. Não é um dia só para alienação, também não é um dia de trabalho, porque o trabalho que você efetivar no domingo vai empacar. Pode fazer esse teste e diz depois se não é verdade.
E eu estou trazendo isso por quê? Por que eu digo que a neurociência comprova isso daqui? Porque o cérebro da gente, ele é impecavelmente organizado para trabalhar em equilíbrio. Então, essa parte da frente, que é a parte da testa, é uma parte que a gente chama de córtex pré-frontal. Imagine assim, ó, só para quem está lá atrás, às vezes não consegue ver o cérebro direito aqui, que ele é pequenininho, para ficar fácil de contextualizar para vocês, imaginem que aonde eu estou aqui é um cérebro bem grande, tá? E aqui é a parte da frente do cérebro. Essa parte da frente, ela é responsável pelas tuas decisões. Todo o teu raciocínio, o teu planejamento, a tua ordem de ideias, o teu raciocínio está aqui. E as pessoas, elas ficam assim, ó, no automático, fazendo. De tanto que o teu sangue fica só nessa parte da frente, tem uma parte lá de trás que está precisando ser irrigada e que não consegue, que é a parte do prazer. Por isso que pessoa que fica tanto no automático, ela não consegue se dar prazer. Ao contrário de alguém que só está com o cérebro ativado aqui. Aqui é a pessoa que só quer descansar, que não quer fazer nada, que tudo que tem que fazer é preguiçoso, ou coisa nesse sentido. Aí investe em compra, faz tudo que a alma precisa para tentar gerar nela essa sensação de completude. Aí vamos voltar aqui na frente, só para entender. Quando você começa a ficar muito no automático, você começa a ficar super envolvida com aquilo, ao ponto que aquilo foge do equilíbrio. Então você vai para casa do teu trabalho ou de alguma coisa que você está preocupada e você começa só a pensar naquilo, você vai dormir, você só pensa naquilo, você vai deitar, o teu sono é sonhando com aquilo. E quando você está vivendo esse sintoma aqui que eu estou dizendo, é sinal que você precisa dar uma freada, porque o teu raciocínio lógico ele só está trabalhando nessa área e você está perdendo uma coisa muito importante que nós mulheres não podemos perder, que é a sensibilidade. Você perde. Podem observar a época da vida de vocês que vocês estavam mais no automático, era a época que vocês estavam desconsiderando coisas ricas, que estavam passando batidas no teu lado e você não conseguia ver. Eu vou dar um exemplo. Aqui só tem homem, aqui só tem mulher, né? Posso falar? Os homens estão todos na cozinha? Tá. Então eu vou dar uma coisa que aconteceu, que daí aqui só de mulheres dá para comentar. Tinha um homem e uma mulher, e o homem estava se queixando que a mulher não estava dando assistência. E aí eu falei, mas quanto é essa assistência, né? Eu queria ver se o cara era de mais ou ela que era de menos. E aí eu falei, mas quanto tempo faz que vocês não fazem? Ela falou assim, faz 3 dias. Ele olhou, mas ele olhou admirado e falou assim, não faz 3 dias. Faz 21 dias. Deu, gente, vocês se decidam, entre 21 e 3 dá muita diferença. Resumindo, saíram de lá sem concluir quem estava certo. Ele justificou que a última vez foi numa festa da família, do irmão que estava fazendo churrasco, e ela falou que tinha certeza que era no sábado e tal. Passou. Na semana seguinte eu vi ela. Ela falou, eu descobri quem estava certo. Por quê? Como é que você descobriu? Vocês conversaram depois? Não, eu cheguei em casa e fui tomar banho. Na hora que eu olhei para baixo, eu estava muito cabeluda. E ela descobriu, ela não percebeu. Ela falou, Karine, estava lotado. E eu sou cuidadosa. E não depilei. Então, 3 dias não cresce tanto assim. Eu acho que ele está certo. 21 dias. Tá bom, quem está ali atrás vai dizer, tá mais. Gente, mas continuando. Isso aqui é sensibilidade. Se você está muito acelerada, você perde a sensibilidade. Você perde a noção de captar como é que está teu marido. Você perde a noção de detectar o sentimento de um dia de aula depois que o teu filho chega da escola. Você perde.
Você perde a atenção de perceber quando que foi a última vez que você foi ao banheiro. Você nem sabe como é que está a tua saúde. Teu ciclo menstrual está tão desregulado que você não lembra nem qual foi o último dia que você menstruou. Isso tem a ver com essa parte do cérebro. Aí eu entro num outro lugar, numa outra atmosfera aqui do meu cérebro. Então essa parte aqui é a parte do prazer. A outra parte é da execução. Entenderam então? O que é um equilíbrio? É quando a oxigenação do cérebro ela passeia aqui, vai para lá, volta para cá, passeia aqui, volta para lá, vai para cá. O que vocês estão fazendo aqui? A parte ativada no cérebro de vocês, enquanto vocês estão aqui cantando música italiana e ganhando coisa, é essa parte de trás que está sendo ativada. Vocês com certeza vão voltar mais leve para casa. É ou não é? Agora, quando você está só de um lado ou só de outro, tem um alerta que vai apitar para avisar que você está em desequilíbrio. E isso que vai acontecer é um sistema no cérebro que se chama de sistema límbico, que ele faz com que o teu cérebro, ele faz isso aqui, ó. Estão vendo aqui? Fique em alerta. E tem 4 coisas que ele faz você entender que ele está em alerta. Primeiro, você começa a ficar sem dormir ou demorar demais. Segundo, ele começa a alterar a tua fome para mais ou para menos. Terceiro, você começa a ficar irritada. Quando a Claudinha falou ali, eu percebo, né, que através do autoconhecimento dela, que ela falou, opa, eu vejo que eu preciso me respeitar, porque senão eu começo a ficar irritado. Isso é de todo ser humano, quando ele entende que ele está passando do limite dele de cuidar. E o quarto e último é a memória. Se uma dessas 4 áreas da sua vida estão comprometidas, é porque provavelmente o teu sistema cerebral está avisando o alerta de dizer, filha, mais devagar. Respeita o teu tempo. E eu acho riquíssimo trabalhar isso com casais. Não falei isso na terça, mas é muito interessante, porque geralmente com um casal, um é sempre mais acelerado que o outro. E trabalhar esses compassos, ele é muito necessário para ter o equilíbrio de um casal, porque senão fica às vezes um muito acelerado, o outro demais. Quando está em equilíbrio, acaba o sintoma. Quando você está em desequilíbrio, ou você entra num estágio excessivo de ansiedade, ou você vai para o outro estágio que chega à depressão. Tudo isso nada mais é do que uma forma do teu corpo, teu cérebro proteger você emocionalmente para que você não adoeça. Então, primeiro ponto, entender que parar é necessário. Segundo ponto, parar ou descansar não significa não fazer nada. É outro erro que muita gente está caindo, porque elas estão saindo de uma rotina de estresse gigante durante a semana e eles acham que a melhor forma de resolver o problema deles, desse estresse alucinado, é chegar num outro extremo, que é sair do estresse para vir para a alienação. E aí as pessoas hoje só investem em diversão. A diversão, ela te neutraliza. Mas isso não quer dizer quietude. A quietude é o equilíbrio. Entendem o seguinte, ó? Isso aqui, atividade excessiva. Isso daqui, sai de um ponto, vem para o outro. Isso é extremo. Tudo que é extremo não é equilibrado. Aí você vai conversar com um adolescente, ele fala que ele viu seriado o final de semana inteiro e ele achou o máximo. Hoje eu estava com um adolescente e eu perguntei como seria se você tivesse se a sua vida tivesse o nome de um livro, como seria esse nome? Ele olhou para mim e falou, Felipe Neto. Seria esse o nome do meu livro. Para quem não sabe, Felipe Neto é um blogueiro, sei lá o que ele é, que é um cara que está estourando, que tem não sei quantas visualizações no meio, e todo jovem está conhecendo só falando desse rapaz. E aí, eu converso com ele, eu falo, mas que hora você para? Que hora você pensa? Você pensa se você está triste, está feliz, está angustiado, está ansioso? Eu não paro.
Eu não paro. Você não tem tempo de quietude? Ele falou, meu tempo de quietude é dormindo. Daí eu comentei com ele, eu falei, quietude não é quando você dorme. Porque quando você dorme é dormir. Quietude é parar, é pensar, é dar significado à tua existência. É você parar para se compreender e diagnosticar a tua vida. Não, Karine, não faço isso, não. Aí eu brinquei com ele, eu falei, divida o teu corpo. Eu brinquei assim, ó. Teu corpo é assim, ó. 90% é Felipe Neto, o resto é tua cabeça. Eu preciso que a gente comece a pensar. E ele falou assim para mim, mas essa parte da minha cabeça só pensa em filme. Aí eu pensei, você viu como é difícil? A gente tem essa dificuldade, mas a geração mais nova, gente, é desesperador. E a gente, como mães de filhos, adolescentes ou pequenos, nós precisamos instruir os filhos a parar também. Tem um rabino que eu gosto muito dos comentários dele, que é o Newton Bonder, ele fala uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele escreveu isso acho que há mais de 10 anos atrás. Ele disse assim, as montanhas estão com olheiras, as cidades precisam dormir e os domingos precisam de feriados. Porque a indústria do entretenimento está envolvendo todo mundo de tal forma que a pessoa ela acha que o segredo da vida dela é, esquecendo dos problemas, é só sair para se divertir. E aí você chega na angústia da segunda-feira porque você não teve tempo para planejar. O planejamento, às vezes tem gente que fala assim, eu preciso descansar. E aí tem gente que confunde. Uma coisa é você entender que você precisa descansar. Outra coisa é você entender que você precisa planejar. Concorda? Porque às vezes a pessoa ela vive uma vida desregrada, mas não porque ela precisa do descanso. Às vezes ela não é tão estressada, mas porque ela não planeja direito as atividades do dia. Então quando você chega num final de semana e fala assim, o que nós vamos fazer hoje? Às vezes essa pergunta ela já é carregada de ansiedade. Porque já subentende que eu tenho que ficar no estímulo. Eu tenho que funcionar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que produzir, eu tenho que... Nossa, é muito cansativo isso. É diferente de você falar como nós vamos organizar nossas férias. O ano passado foi um ano de crise para o Brasil e eu me assustei que nunca tinha acontecido isso. Final de ano eu perguntei para muita gente, como vocês estão organizando o final de ano? Vocês vão viajar? Não, nós não tivemos tempo para pensar nisso ainda. E daí, eles vão para as férias, pagam um absurdo, porque deixaram para a última hora, aí gera estresse, aí dá briga, tensiona, mas por falta do quê? Do planejamento. E com criança não é diferente para quem tem, principalmente para adolescente. O que está acontecendo hoje? A gente está fazendo uma coisa sem querer, não está legal, não está em equilíbrio. A gente chega em casa, você tem que fazer o filho fazer tarefa, depois ela janta, depois ele vai brincar, depois ele vai fazer, depois vai dormir e pronto. No outro dia, você está ensinando aquela criança na mesma coisa. Precisa ter ordem? Precisa. Mas a gente precisa inserir no tempo noturno, que é, subentende que é o tempo que mais você fica com o filho, é necessário inserir o tempo do nada, para praticar nadismo, né, que está sendo falado hoje, porque isso é o embrião da criatividade. Vocês se remetam à infância de vocês e se lembrem como era quando você ficava parada criando coisa. Você criava no tempo que você estava sozinho, parado. E hoje uma criança não para, porque está sempre uma mãe, o tempo inteiro, no estímulo, no estímulo, no estímulo. Que horas essa criança vai conseguir fazer conexões neuronais que vão permitir com que essa criança crie, com que ela saia da realidade dela e comece a falar, nossa, vou investir nisso, vou fazer isso, vou sonhar com isso. Coisa que hoje um adolescente não faz mais. A gente precisa retomar. Concordam? Porque eu lembro, quando a gente fala dessa realidade de criança, eu lembro muito que as pessoas estão tentando fazer da vida de uma criança uma Disneylândia sem pausas.
Eu acho isso extremamente preocupante. Saiu segunda-feira no Jornal da Band dizendo que o mercado que mais cresce são 3 no Brasil. O entretenimento, que teve um crescimento de 400%, o mundo fitness, que teve um crescimento de 22%, e assustadoramente o ramo de veterinária, porque produtos para bichos estão ficando... Não teve queda. No meio da crise do ano passado, o ramo de veterinária para artigos de cachorro não teve queda. Alguma coisa, alguém precisa parar. E por que eu falo que parar não significa não fazer nada? Porque quando o Newton Bonder falou que domingos precisam de feriados, eu acho que ele foi muito bem colocado. Porque se você não para e não entende que o teu domingo é um dia separado para louvar a Deus, porque isso muda a frequência do teu pensamento, isso ajuda você a voltar à tua criatividade, isso ajuda a te dar insights para problemas, isso te dá ele te tira da rotina e você está investindo numa coisa saudável, emocionalmente falando. É o contrário do que as pessoas estão fazendo, que às vezes me corta o coração, de ouvir muita mãe dizendo assim, ó, o que você fez domingo, final de semana? A gente nem saiu de casa, porque você viu esse tempo, tirar as crianças de casa vai dar gripe. Você viu essa umidade? Nossa, está um mofo na minha casa. E o tempo para Deus fica em segundo lugar. E aí eu entro para o meu terceiro ponto e último para a gente encerrar, porque teve comidinha antes, né? Não sei vocês, mas se eu vou numa palestra, eu estou de estômago vazio, eu fico assim, ai meu Deus, termina logo que agora eu quero comer. Ainda bem que vocês tiveram a sabedoria de pensar como que uma mulher pensa. Mas o terceiro e último ponto é como ficar lúcido num mundo tão insano. Que daí vem a pergunta que eu fiz para ela, de saber como é que ela lida com tanta gente e ao mesmo tempo ela entendeu que ela precisa parar, desacelerar. Eu não tenho outra resposta a não ser dizer para vocês, você não conseguirá ficar lúcida se o tempo que você tem não for investido com períodos de oração. Aí você vai falar, esquece, não tenho tempo. Não tenho tempo jamais. Mas eu achei bem bonito que hoje de manhã eu estava levando a minha filha para a escola, e aí ela pediu, ai mamãe, você vai dar a palestra hoje? Sim. Mamãe, o que você vai falar? Vou falar sobre a importância de parar. E aí ela falou, isso é muito... entendi, porque parar deixa a gente com tranquilidade. Ela tem 7 anos. Filha, deixa a gente com tranquilidade no coração. E ela falou assim, mamãe, mas mesmo que a pessoa acha que não pode parar, ela consegue. Aí eu pensei, uma tampinha de uma menina de 7 anos falando, você acha que não tem tempo para parar? Você consegue, se você incluir na tua rotina, nem que seja 15 minutos. Porque se você acha que está difícil na tua casa à noite, eu posso te garantir que se você acha que a rotina de noite está pesada, é porque para os teus filhos também está pesado. Essa época de noite, de inverno, quando é verão, você sai, vai levar os outros passear, vão tomar sorvete, mas à noite, inverno, acolha, é tão bom, você não precisa ficar em atividade, mulheres. Você fica mal-humorada. Teu desejo sexual vai lá embaixo. Ai, Karine, mas eu me cobro porque amanhã eu tenho 1000 coisas para fazer. Ninguém aqui é diferente de você, pode ter certeza. Só que dá para a gente fazer. Quando fala em Mateus, hoje de manhã meu pão de cada dia hoje foi assim. Mateus 11. Eu nunca gravo versículo, mas hoje eu gravei porque eu coincidentemente li o que estava o tema de hoje, né? Que estava lá, vinde a mim, vós que estáis carregados, cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Para por aí. Aí vamos degustar essa palavra. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque não é a diversão que vai te descansar. Não é alienação, não é você deixar tudo certinho, planejadinho, organizadinho.
Vinde, Ele é a resposta. Vinde a mim, que eu vos aliviarei e trarei descanso para a sua alma, que seria para as tuas emoções. Então não adianta, vocês podem ir em palestra, vocês podem ouvir alguém famoso falando, conversando, falar, nossa, vou fazer tudo igual. Isso não serve para nada, porque a tua fonte, ela é inesgotável e ela só tem um lugar. E aí eu mostro para vocês esse vídeo, vocês vão ver só a cena. Eu vou mostrar o que vocês ganham investindo nesse tempo de oração. Vocês vão ganhar, ali é uma música que eu escuto quando eu sinto que eu estou agitada. E eu escuto, e ela só fala uma frase, tua fidelidade é grande. Mas eu olho Jesus calmo, em grau máximo de quietude. Aprecia isso aí agora, aprecia essa cena, para um pouquinho. Nada é como tu, bendito Deus, grande és. Olha, calma. Ele levantava, ele lidou com multidões, muito mais do que a gente lida. E ele levantava de manhã, às vezes de madrugada, para buscar o Senhor a orientação de tudo o que ele deveria fazer. E eu realmente, quando eu estou num dia de agitação, eu paro e ouço essa música, porque eu me remeto ao Espírito Santo quando Ele faz você desacelerar. E eu digo a você, obrigado. Se quiser deixar baixinho assim, só calma. Eu digo a você que essa vai ser a recompensa que você começa a ter na tua vida quando você começa a se alimentar do Espírito, diariamente. Primeiro ponto, então, são 3 coisas rápidas. Como fica lúcido nos dias de hoje? Não existe outra fonte a não ser a intimidade com Cristo. Esquece, nós não vamos achar isso em outro lugar. Segundo ponto, você não vai ter um dia perfeito, um momento perfeito, um dia que vai estar tudo certo, resolvido, sem ter um ponto aonde você precisa mexer. Então, a segunda coisa que a gente precisa entender é que a felicidade, ela é um comportamento aprendido. Ela não é um estado de espírito, como muita gente diz. Ah, ganhei um carro, estou feliz. Isso acaba em uma semana. A felicidade, ela tem que ser um comportamento que você aprende a fazer isso acontecer durante o teu dia. Como não existe o dia perfeito, eu entendo que Paulo estava muito certo quando ele falou, eu aprendi a viver feliz. O segredo de viver feliz em toda e qualquer situação. Quando eu sou exaltado, quando eu sou humilhado, quando eu estou feliz, quando eu estou triste, quando eu estou isso, quando eu estou aquilo. Ele disse uma série de coisas. Ele trabalhou em cima de extremos. Quando você está sendo desafiada ou quando você está agitada, quando você está agitada ou quando você não tem pausa. Ele aprendeu o segredo. Ele aprendeu. Foi com acertos, foi com erro, mas ele entendeu que aquilo é um comportamento aprendido. Um terceiro ponto é entender assim, que quando você busca isso, você começa a reconhecer quando é a hora certa de continuar e quando é a hora certa de parar. Sabe por quê? Porque às vezes parar é sinal de continuidade, às vezes continuar é uma interrupção. Por isso, da necessidade da pausa.
Eu não sei se vocês têm aqui uma fórmula pessoal de descobrir quando que eu estou no momento certo de parar e quando eu estou no momento certo de continuar. Mas a Bíblia te dá essa resposta. Ela diz assim, ó, que quando você está fazendo o que é certo na hora certa, você sente uma paz. Que a paz seja o juiz do teu coração. É sinal que você está sincronizada, a vontade tua com a vontade de Deus. Quando você está fazendo alguma coisa que começa a ficar ou em desequilíbrio, ou num tempo errado, às vezes você deseja fazer uma coisa super certa, mas está fazendo no tempo errado, você vai começar a sentir um espírito intranquilo. E a própria palavra fala, Deus efetua em você tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, filha, acalma, quieta o coração. Deus vai gerar no teu coração a hora certa de agir. O maior sonho da minha vida, até uns anos atrás, era escrever um livro. E eu persegui esse sonho todos os dias da minha existência, eu acho. Desde criança eu sonho com isso. Até que um dia eu falei, Deus, ou o Senhor trabalha no meu coração, ou... Porque eu sentia que eu estava começando a atropelar as coisas por causa disso. E eu estava perdendo coisas bonitas, tipo, as minhas filhas muito bebezinhas. Eu estava acordando 6 da manhã para escrever. Eu tinha que estar dormindo, eu não tinha que estar escrevendo. E uma das coisas que eu entendi quando eu... É engraçado, quando eu entendi que eu estava fazendo a coisa certa, que é escrever, que eu gosto, mas na hora errada, o dia que eu entendi isso, inacreditavelmente, parece que tudo virou um mar de calma, tudo virou uma paz, porque eu me adequei com uma coisa que eu deveria ter entendido. Aí um professor meu, que ele é autor de livros dentro da área da psicologia, ele me ligou esses dias e daí nós conversando e tal, e ele falou, e daí vamos fazer um livro junto? E eu falei para ele assim, fiquei orgulhosa de mim, eu falei, não dá, eu estou muito ocupada vivendo, deixa eu ficar mais velha, bem mais velha, o tempo que eu tivesse mais de sobra, aí eu vou fazer isso. Talvez na velhice, sei lá, mas assim, sem aquela urgência, sem aquele compromisso, com aquela coisa que é sucesso teu, que às vezes você deixa... E o meu desejo, e é tão engraçado, depois que eu entendi, aquietei meu coração, eu tive um sonho. Falei, então tá, Deus, eu no meu esquema com Deus, né? Senhor, se realmente não é o tempo, me dê uma coisa que me deixe o meu coração calmo. Naquela noite eu tive um sonho. Engraçado, eu tive um sonho com o nome do livro, a cor do livro e, detalhe, o tema, que um dia será escrito daqui 30, 40 anos. Eu achei aquilo espetacular. Depois daquele dia, me tirou o desejo de escrever. Eu escrevo para o Jornal Paraná, já vai fazer 16 anos, mas eu escrevo coluna. E o detalhe, o que eu queria escrever não era nada a ver com aquele sonho que eu tive. Aí hoje... eu falo, Deus, você sempre tem sonhos melhores do que os sonhos da gente. Você veja como é interessante. Então, gravem isso. Deus efetua em você o querer e o realizar, mas identifique a hora certa e a hora errada. E para encerrar, a forma que eu pensei de trazer para vocês a forma de vocês gravarem o que a gente conversou aqui, é mostrando... a marca que vocês devem ver um monte de jovem usando, que é essa marca aqui, né? Uma marca americana, que na verdade a palavra gap em inglês significa intervalo. Pausa. Só que daí eu pensei, como é que amanhã, se você perguntar, daqui uma semana o que a gente conversou hoje, às vezes você vai esquecer. Então, você vai olhar essa blusa quando você vê alguém, se lembra do gap, lembra se você está fazendo... esse intervalo. E daí, uma forma que eu pensei de vocês gravarem foi... G significa gostoso, no sentido de que a tua rotina precisa estar gostosa. Você pode estar desafiada, com um monte de pepino para resolver, não tem problema. Mas crie uma rotina gostosa à noite, principalmente, que é o tempo de descanso. Segundo,
comece a acalmar, desacelerar depois de um horário. Isso ajuda a evitar a insônia. E por último, e talvez o mais importante, talvez não, o mais importante é o P. Que ele lembra a gente que o P é o pão de cada dia. Quando no Pai Nosso está dizendo, dai-nos o pão nosso de cada dia, significa que Deus te dá a porção para aquele dia. A palavra, quando hoje de manhã eu levantei no meu café e li lá Mateus 11, dizendo, vinde a mim vós que estás cansados, para dividir isso com vocês hoje, era o pão que Deus estava me dando hoje. Não é o de amanhã, não é o de terça, não é o de ontem. Isso é importante entender, essa palavra ela está no singular, ela não está no plural. E é o pão de cada dia. Porque a cada dia ele te dá uma instrução. Não está escrito, dai-nos o pão nosso de cada semana. Porque aquilo que ele teria reservado para você, você perde. Você perde de não ouvir. E lembre disso, principalmente para as... Gente, lembrem das criancinhas. Vocês precisam estar bem para os filhos de vocês estarem bem. Esse gap precisa ser ensinado para os filhos. E você faz isso quando você simplesmente deixa, às vezes, só uma musiquinha tocando e todo mundo criando. E se você ama ler e não pode, às vezes, leia e deixa eles brincando ao teu redor. Você não precisa ser mãe 24 horas o tempo inteiro. É a tua recarga, é o tempo que eles criam, é o tempo que você se revigora. Tudo dá certo. Mas esse gap precisa acontecer. Eu termino dizendo para vocês 3 versículos que me abençoaram demais. Que eu amo ler os livros de Paulo, e eu acho que o Paulo foi um psicólogo, né? Então, cada profissão vai tendencionar, cada pessoa que tem uma profissão vai tendencionar a gostar de um tipo de personagem da Bíblia. O meu é Salomão e Paulo, eu sou apaixonada por eles. E o Paulo, ele fala assim, ó, seja a sua moderação conhecida por todos. Ai, como é bom degustar isso aqui. Seja a sua moderação. Não seja a sua alucinação, agitação. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porém sejam conhecidas por vós as vossas súplicas com ações de graça, porque a sua recompensa, ó, você terá a paz que excede todo entendimento. Tudo pode estar agitado lá fora, mas o teu universo interno, o teu equilíbrio emocional, ele se mantém quando você busca o pão de cada dia. Porque foi para a liberdade que Cristo te levou. E permanecei firme, quando vocês estiverem dia a dia voltando naquela alucinação, vocês lembrem disso aqui, ó, que fala em Gálatas 5. Permaneçam firmes e não vos submeteis de novo a ficar num jugo de escravidão. Não se submetam a ficar naquela prisão de novo, alucinógena do dia a dia. E por último, aconselho-vos a progredires e a cuidares para viver uma vida tranquilamente. Eu gosto da Bíblia porque eu gosto de trocar as palavras, então vamos fazer, né? Cuidares para viver uma vida agitadamente? Não. Cuide para viver uma vida tranquilamente, cuidando do que é seu, maridos e filhos, e trabalhe com as suas próprias mãos. A paz, ela foi confiada a ti, e a sua casa será a sua cara.